Olá, queridos amigos! Estamos juntos mais uma vez nessa semana com um episódio especial de Seed by Seed. Na verdade, começamos uma série agora, um programa um pouco diferente, porque hoje nós temos uma convidada especial. Com vocês, queremos trazer uma breve entrevista com Maria Célia dos Reis Silva. Ela é de Minas Gerais, mora na cidade de Poços de Caldas. E nessa série especial de Seed by Seed, nós queremos conversar um pouquinho com ela para ela apresentar a sua trajetória com a teologia do corpo. A teologia do corpo mudou a minha vida, mudou a vida do Ronaldo, com certeza está mudando ou já mudou a sua vida e mudou a vida dela também, e assim muita gente. São João Paulo II trazendo para nós essa beleza e essa riqueza que é a teologia do corpo, o plano divino para o amor humano. Então é com muita alegria que nós recebemos hoje Maria Célia. Esteve aqui no Rio participando do encerramento do 10º Encontro Mundial das Famílias e a gente não poderia perder a oportunidade de trazermos essa riqueza e esse testemunho de vida para vocês. Maria Célia, muito obrigada por você estar conosco. Eu que agradeço. E nós queríamos que você contasse um pouquinho como é que começou a sua história com a teologia do corpo, porque nós já partilhamos aqui também. Se você ainda não viu a série completa dessa segunda temporada do Seed by Seed, vai na playlist da Web TV SDV. Lá você tem os episódios antigos. A gente partilhou com vocês como é que nós descobrimos a teologia do corpo. Conta para o pessoal como é que foi a sua descoberta, o seu caminho na teologia do corpo para chegar até hoje. Seria tipo uma história, um conto, um caos do mineiro, de tão longa história, mas de fato tem toda uma trajetória e uma das questões que mais assim me chamou atenção, que eu quando entrei na psicologia eu tinha muito medo de chegar dentro de uma ciência que a gente pode dizer secular assim e perder a minha fé. Então, eu sempre, quando eu me aproximei da psicologia, eu já tinha esse desejo de encontrar alguma abordagem que me desse uma visão de ser humano mais integral. E eu não conhecia São João Paulo II no aspecto teórico, a não ser quanto um papa só, né? Como aquele carisma que todo mundo se sentia atraído, e eu também. Mas aí, quando eu estava durante a faculdade estudando, eu comecei a me aproximar muito da minha abordagem atual, né? Que é a fenomenologia e o existencialismo, e estudar essa abordagem no sentido mais filosófico, ter acesso mais à filosofia. E ao participar de um retiro até em São Paulo, da associação, antigamente chamava de Associação de Psicólogos e Psiquiatras Católicos, eu estava nesse retiro e o padre parou tudo e falou, gente, agora a gente vai fazer um deserto, todo mundo fica em silêncio, porque o Papa João Paulo II faleceu e eu não consigo continuar pregando aqui para vocês. Eu queria que vocês fizessem um momento de oração e pudesse ficar aí no jardim ali de um lugar que era tipo uma casa de retiro. Eu fui para lá, só que como bom adolescente que eu era, eu não sabia fazer silêncio. Eu fiquei lá sentado em roda de uma pedrinha, sentei debaixo de uma árvore e minha cabeça não conseguia rezar, não tinha muita espiritualidade de silenciar. E eu cheguei, tinha uma banca assim, cheia de livros da Paulinas, Loyola, e eu fiquei ali. Aí, numa dessas, eu via o rosto dele escrito Amor, Homem e Mulher o Criou, e estava sendo lançado naquele ano, em 2005, quando ele faleceu, aquela edição primeira da EDUSC, né, que é o Teologia do Corpo, só que não tinha esse título. Era Homem e Mulher o Criou, e eu olhei aquele livro, só que como todo estudante, eu tinha pouco dinheiro, eu fiquei negociando um tempo com aquela moça até eu conseguir comprar o livro. Quando eu levei para casa aquele livro, eu não estava ainda na especialização da minha abordagem e eu não entendi nada. Eu abri aquele livro e falei, meu Deus, voltou para a estante, fica lá mesmo. Aí acabou que depois de um tempo, eu já estava na especialização, já tinha estudado um tempo de fenomenologia e existencialismo, eu voltei a abrir aquele livro em 2007, 2008, e eu comecei a entender tudo. Aí eu falei, gente, está aí. Só que até então eu não sabia que São João Paulo II tinha mesmo estudado antropologia filosófica, o personalismo, a fenomenologia, o existencialismo. Eu não tinha noção nada daquilo e não sabia como que Deus estava já ali construindo essas ligações para me preparar para algo que Ele queria, que era muito maior do que eu pudesse imaginar. E aí, quando eu comecei a entender as catequeses, uma tia minha de uma comunidade em Resende, chama Brilho Sagrada Família, falou, Maria Célia, eu precisava de uns artigos que você fizesse relacionando a psicologia às questões da fé.
E eu comecei falando sobre os métodos naturais, que eu achava que era uma coisa prática e que facilitaria as pessoas compreender. E colocando no jornal, o pessoal gostou muito. E aí ela começou sempre a me demandar. Todo mês eu tinha que mandar alguma coisa. E eu já tinha as crianças pequenas, então, tipo assim, era uma coisa que eu tinha que me organizar. E eu, se não fosse essa exigência, talvez eu nunca tivesse escrevido livro nenhum. Porque se você falar para mim assim, com criança tudo pequeno, morando aqui no Rio, em São Paulo, eu não ia falar, não, isso aí não tem tempo para fazer isso. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha que entregar um artigo. Então, fui produzindo, e entrou a teologia do corpo. Eu comecei a fazer, cada ciclo era um artigo. Pensei, se eu não consigo falar de forma profunda em um artigo para as pessoas simples, donas de casa, trabalhadoras, pessoas simples, que não necessariamente tivessem que saber nada de filosofia, de teologia, nada. Só que aquilo fosse útil para a vida deles. E os artigos foram sendo feitos, e quando eu vi, praticamente, a repercussão foi muito grande, que as pessoas começaram a demandar que isso tudo fosse juntado e se tornasse um livro. Foi assim que a teologia do corpo meio que entrou de paraquedas na minha vida, assim. E agora pode brindar a gente, né? Então fala um pouquinho sobre o livro Teologia do Corpo, Tesouro Escondido. Para quem é destinado esse livro, o que a gente pode esperar desse livro aqui? Então, aí, na época, quando eu tinha terminado os artigos todos, eu fiquei pensando, falei, eu tive dificuldade, talvez muitas pessoas também tenham. E quando a gente, não sei, vocês também podem testemunhar isso, quando a gente tem acesso à teologia do corpo, a gente tem a impressão assim, por que eu não descobri isso antes? Tipo, todo mundo precisa descobrir isso. É uma coisa que fica na gente, né, essa sensação, e para mim não foi diferente. Então, eu pensei, o que me facilitou, que tipo de chave de leitura me facilitou? E aí, quando eu juntei todo o compilado e fui produzir e tornar isso livro, já assim, a situação já tinha crescido mais do que o livro já tinha virado muito maior do que eu imaginava. Nunca imaginei nem que fosse virar livro. Aí eu lancei ele na Bienal, mas de forma muito caseira, porque eu não tinha editora. Na época, a Palavra Press deu meio que assim, um pulo fora, falando que não queria. E principalmente os artigos que eu coloquei no final, um deles eu falava sobre ideologia de gênero. Então, assim, eu entrei em temas que eles não tinham interesse em publicar. E aí eu fiquei com uma editora dessas de gráfica normal. Só que eles não me carregavam. Eu vendi livro a livro, né? Então, eu fui viajando no Brasil, as pessoas que davam abertura. E eu fui até hoje, está na 3ª edição. Mas foi todo um caminho que eu nem sei muito bem, assim. Eu me vi dentro daquele contexto, quase que aquela ideia do evangelho. Se eu não falar, as pedras vão falar. Tipo, nenhum teólogo, filósofo vai falar sobre isso. Então, vou pôr uma mãe de família que fica o tempo todo em roda de fralda, mamadeira aqui, só para polemizar e talvez para despertar essa questão, assim, que Deus, quando Ele quer alguma coisa, Ele dá um jeitinho, né? E Ele dá mesmo, né? Porque, só reforçando aqui, a Maria Célia, como a gente falou, é casada, é mãe de 6 crianças, né? São 6 vidas que ela tem ali no entorno, e ainda assim ela conseguiu todo esse tempo, toda essa dedicação, né? Só ela com certeza sabe o que ela teve que fazer para acontecer a teologia do corpo, mas de fato a teologia do corpo nos move a isso, né? Da mesma forma que nós, como você falava, a gente também testemunha isso. Quando a gente descobriu a teologia do corpo em 2009, a gente falava que não é possível que isso seja algo escrito há tanto tempo e que a igreja, não é que ela estivesse escondendo, mas tivesse mantido ali para poucos acessarem. No entanto, sempre foi algo muito disponível para todos. E essa linguagem que o Papa São João Paulo II, por ser um homem de uma inteligência fabulosa, um grande filósofo, né, um dos grandes filósofos dos nossos últimos tempos, transformar essa linguagem do Papa São João Paulo II, que abordava a filosofia profundamente, a teologia, todo o estudo dele da fenomenologia, para a realidade do nosso dia a dia, que é o nosso grande desafio, né? O meu e da Tatiana, no nosso apostolado de levar e divulgar a teologia do corpo é essa, é trazer todo esse tesouro, que não diferente é o título do livro, da Maria Célia, mas numa linguagem, de uma forma acessível a uma mãe, a um pai, a um consagrado, a um adolescente, a tantas pessoas que possam trazer para a sua vida, no seu dia a dia, né? E com certeza esse foi um dos grandes objetivos desse livro e é um dos grandes objetivos do nosso apostolado, justamente fazer isso.
a teologia do corpo precisa ser conhecida e, principalmente, vivida profundamente. E Maria Célia, desses seus estudos, em especial com relação à teologia do corpo, o que mais te impactou até hoje do que você estudou, do que você escreveu, enfim, e que tipo de mudança isso trouxe para a sua vida, para a sua vocação matrimonial e familiar? Eu acho que é difícil até a gente mensurar em que aspecto isso fica mais impactado, mas para mim, eu vejo que a minha cultura, a minha geração bebeu de uma certa patologia do nosso tempo, que é o feminismo. A gente até comentava antes de chegar falando do materialismo, né? Então, hoje se resume a questão da pessoa humana a aspectos biológicos. A gente pode pensar na própria psicologia. Hoje, a psicanálise é uma grande prova disso, uma teoria extremamente materialista. E toda a psicologia moderna tem um certo grau assim de negar esse aspecto humano que transcende a realidade. Então, para mim, o mais forte foi isso, pensar que a sexualidade humana, ela não é animal, como é uma manifestação de algo divino. E quando eu me vi diante disso, eu pensei, gente, tem muitos mistérios que envolvem a questão humana, e talvez por isso até a questão da castidade, da questão da corporeidade enquanto um todo, seja um aspecto mais afrontado pelo inimigo, tamanho lugar de dignidade e talvez também de epifania, tipo assim, um espaço onde Deus quis se manifestar. Então, o inimigo quer de todo jeito denegrir aquele aspecto que eu nunca imaginei que tivesse uma dimensão tão transcendente e tão assim, e ao mesmo tempo tão ligada com os aspectos bíblicos, né, como o Papa faz. E assim, a gente ficasse enumerando aqui, eu acho que também vocês teriam... a gente não pararia de falar nunca, né? Porque é difícil pensar até o que não impacta tanto. Porque tudo, a questão escatológica também me impacta muito. O feminino e o masculino ser um caráter ontológico do corpo que na eternidade nós vamos carregar. Então, né, essa questão, assim, os filhos que nascem também não estão nascendo simplesmente para construir uma sociedade melhor. Né? A gente percebe que é uma alma, é alguém que nunca mais vai deixar de existir. Ou ele vai para o inferno ou vai para o céu. Né? Então, muita coisa. Eu comecei a perceber que o meu matrimônio não era só uma junção de duas escovas de dente, duas pessoas que começaram a gostar um do outro. Não, eu era sinal do amor de Cristo pela igreja. Então, isso me colocou no eixo, em outro lugar vocacional, que eu não tinha nem a menor noção. Eu acho que 90% de todos que casam mal têm a menor noção de como aquele lugar da igreja doméstica ali manifesta algo tão profundo, em nuances tão simples, né, no espaço tão cotidiano. Sem dúvida nenhuma, a teologia do corpo traz isso. E essa beleza, como a Maria Célia falava, de você se descobrir enquanto pessoa, né? É um passo, primeiro, muito importante, para que a pessoa se entenda não só como pessoa matéria, porque essa matéria não ficaria em pé, não falaria, não raciocinaria, se não tivesse algo divino dentro dela, que é o lado espiritual, o lado sobrenatural. E a teologia do corpo já vem desde esse primeiro passo, identificar a pessoa, não identificar um corpo, não identificar um simples sexo masculino e feminino, mas todo esse conjunto. E o testemunho da Maria Célia no sentido do passo seguinte, na construção da sua vida matrimonial, de novo, foram duas realidades materiais, mas também espirituais que formaram mais uma unidade. E a partir dessa unidade, a capacidade de gerar uma nova vida, uma nova realidade que se reinicia. Então a gente percebe que a pessoa é presente durante todo o tempo. Então, o valor e o significado da pessoa humana não sai de... Numa hora ela tem uma importância e depois ela tem outra. Ela é sempre importante. Então a teologia do corpo vem ser talvez esse grande mistério que nos faz entender, e se nós entendêssemos hoje o mundo que passa por tantas realidades, no aborto, na própria ideologia de gênero, no tratamento desumano, né, objetificado das pessoas, tudo isso tem como pressuposto poder se enxergar e enxergar o outro como uma pessoa. É um pressuposto muito bonito da teologia do corpo, que é um verdadeiro tesouro que o Papa São João Paulo II
traz para a gente. E queria então, Maria Célia, que você contasse para o pessoal como está organizado esse livro, já que ele é um livro introdutório. Então, é um livro realmente, para quem não conhece a teologia do corpo, esse livro é assim perfeito para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos. E como ela falou, você pode dar para o seu filho adolescente, para um aluno seu, você que é professora universitária, professora de ensino médio, até ensino fundamental mesmo. Eu estava vendo, a linguagem é super simples, acessível. Qual é a estrutura desse livro? E, o mais importante, quem quiser adquirir, como faz para adquirir esse material? Então, eu brinco às vezes, porque o professor Joel mesmo às vezes falava, quando a primeira vez que eu dei meu livro para ele falou, Maria Célia, nas cátedras não seria tão útil, mas para minhas filhas eu vou dar. Quando ele falou isso, eu comecei a entender um pouco mais do meu público que Deus tinha e que isso faz muito sentido, porque a ideia que eu tenho quando eu releio meu livro é 2 mineiros numa pescaria, assim, papiando, sem perder a profundidade, porque também a linguagem simples, querer empobrecer isso, não. Eu acho que tem talvez tenha um aspecto mesmo vivenciado e poético, assim, que talvez dê essa licença para simplificar sem ficar raso. Agora, é verdade isso, hein, gente? Porque eu já li, e é o que ela falou, é simples, mas o conteúdo está condensado realmente aqui, muito fiel realmente assim, não é ao original. Simplificou, que eu nem sei explicar, porque de fato, assim, igual quando o Ronaldo falou, nossa, a gente não sabe como que ela fez para conseguir fazer. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu, de verdade, assim, a única coisa que vem na minha mente é aquela ideia do evangelho que diz, seja fiel no pouco e eu vou te confiando mais. Porque, assim, parece um seed by seed, você só joga uma sementinha diária pequena, que parece que não é nada, mas no decorrer dos anos, você vai olhar ali e tem uma semeadura que você fica pensando, mas será que foi eu mesmo que fiz isso? Não parece que foi eu. Porque, de fato, não é uma coisa grande, estabelecida, eu vou sentar e vou escrever um livro. Não, foi cada ciclo desses, eu fui conseguindo entender e tentando... porque também a linguagem da internet, a linguagem de jornal, é uma linguagem bem, assim, bem, talvez oral, né? E aí eu tentei manter isso para que a pessoa sinta que está falando com ela, né? Então, a ideia é pegar os ciclos, tanto que tem uma introdução aí, contextualizando a teologia do corpo, até nesse aspecto, né? Porque a filosofia, a cultura nossa foi deixando como um certo terreno para que João Paulo II, Paulo VI pudesse fazer esse evangelho do amor, pudesse trazer algo mais no aspecto da educação para o amor, né? E aí a ideia é essa, é pegar cada ciclo, cada capítulo desse de 2 páginas, praticamente você tem uma chave para entrar numa porta para cada ciclo daquele, não ser o fantasma, talvez, que possa aparecer quando a gente abre a primeira vez a teologia do corpo. E o que eu achei muito interessante é que você incluiu, eu não sei se isso fazia parte dos artigos que você escreveu ou se você colocou isso depois. Ao final, sempre tem um setzinho de perguntas. Então, isso aí foi... Eu achei muito legal. Isso aí muito foi assim, legal. porque quando o pessoal da Teologia do Corpo Brasil tinha aquele grupo online, não sei se você lembra uma época que tinha, né? Então, o Gustavo Abadi, do pessoal do Homeschool, esposo da Camila, ele, um dia que a gente estava nessa aula e ele falou, eu queria uma coisa para me facilitar a ler, eu não estou conseguindo ler as catequeses e tal, e ele estava indo nas aulas, mas ele falou, eu quero alguma coisa para ler. Aí, na hora, eu comentei com ele, falei, eu tenho um livro, manda o teu endereço que eu mando um para você, quem sabe te ajuda a introduzir o tema. Aí ele me deu o endereço, eu mandei. Aí, logo que ele recebeu o livro, porque assim, você deve ter entendido, meia hora você lê o livro, é uma sentada. Então, não é uma coisa de falar assim, não, tipo assim, é uma coisa longa. Não, é uma sentada mesmo. Meia horinha ali que você tirar do teu dia, você lê o livro inteiro. E ele falou para mim, mandou para mim depois uma mensagem falando, Maria Célia, olha, eu gostei muito do livro. Ele não falou tão claramente, depois ele fez um prefácio da 3ª edição falando mais claramente como ajudou ele a entender a teologia do corpo. Mas no começo ele só falou assim para mim, olha, só que eu acho que você tem que fazer algumas perguntinhas de debate em grupo, porque às vezes as paróquias de grupo de jovens querem fazer um grupo de estudo e eles precisam de uma ferramenta que ajude eles a mobilizar ali um debate, a pôr um papo entre os adolescentes, entre os casais do ECC, os casais de Nossa Senhora. Então, isso aí vai ser uma ferramenta boa
E aí eu guardei aquilo. Isso foi há anos atrás, quando eu estava na primeira edição, 2016, por aí. Aí eu guardei aquela no meu coração. E quando a Danus, o pessoal da comunidade, estava montando essa editora, eles falavam, a gente não tem publicação nenhuma, você não quer publicar a terceira edição pela nossa editora, e você põe tudo que você estava querendo. Olha, eu nem sabia que eu tinha pensado, mas eu falei assim, eu já recebi algumas dicas de gente que leu, e o novo edição ficaria assim, assim, assim. Aí eu peguei, pus tudo no papel, eles assim foram verdadeiras... também das novas comunidades, né, verdadeiros irmãos na fé, no sentido de abraçar a missão como sendo deles, né, publicar os 2 livros, assim, e para mim, na época esse da tese, eu nem imaginei que eu ia publicar. Eu só pensei, eu vou publicar pela Amazon, que é e-book, porque pode ficar disponível no Brasil inteiro, não precisa de custo nenhum, mas eu nunca imaginei que eu fosse, publiquei ainda em capa dura o outro. E aí, nesse, ficou isso que o Gustavo tinha dado a dica, né? Ele falou, Maria Célia, faz isso. E eu achei também, depois eu até mandei para ele, agradecendo, mandei edição para ele, para a família dele. Falou que a filha dele já estava lendo. Né? Então, isso é muito, muito bom a gente perceber que, assim, eu penso assim, no meu filho hoje, com 13 anos, né? Se eu pudesse dar uma ferramenta que ajudasse ele a ser feliz na vida, construir uma vida, de fato, que prevenisse ele de alguns aspectos e também ensinasse a amar no sentido autêntico, aproximasse ele de uma realidade quanto mais autêntica possível. Né? E como fazer para adquirir o livro, quem quiser? Então, e como essa edição ficou pela editora Caná, a comunidade Mariana Resgate, de Alfenas, e eles têm o Instagram deles, editora Caná, pode entrar lá, entrar em contato com eles, eles enviam para vocês o livro. Só que tem também na Amazon, né? A plataforma da Amazon hoje, para mim, facilitou muito, porque eu não ganho bem, fica uma mixaria no custo, mas acesso o mundo inteiro, e eu posso disponibilizar o livro em formato Kindle, em vários essas plataformas de leitura digital, né? Então dá para comprar pela Amazon e dá pela editora deles, editora Caná, comunidade Mariana Resgate. Lá no Instagram tem um perfil deles, é esse linkzinho aí com a logo, e por eles dá para adquirir. Então, com isso, a gente percebe que o livro que a Maria Célia traz para a gente poderia dizer que é o alimento certo para o momento certo. Não é nem você precipitar um alimento que você ainda não é capaz de digerir, nem você comer algo que você já poderia, vamos dizer assim, ser mais bem nutrido. É o alimento certo para o momento certo. Então, você que acompanha a gente, que está hoje, de repente, assistindo pela primeira vez, ou se você já assistiu o Amor e Responsabilidade, que foi a nossa primeira temporada, você sabe que pode começar tendo o alimento necessário para a nutrição necessária com o livro que a Maria Célia traz para a gente, para que você possa, de fato, dar os primeiros passos. A Maria Célia disse, nessa terceira edição, ela pôde colocar outros conteúdos que naquela primeira edição a editora não tinha interesse, como ela falou quando ela abordava, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, ou tantas outras questões que hoje, nós, enquanto igreja, nós, enquanto pessoas, nós, enquanto homens e mulheres, precisamos lutar contra. Mas o grande problema é, eu vou lutar contra, mas eu sei o que eu estou defendendo, né? Então eu preciso, de fato, me fortalecer, conhecer, saber o que é a vida, quem é a pessoa, a importância da pessoa. Quando eu sei isso, e a teologia do corpo nos proporciona isso, e o livro da Maria Célia vem ser esse grande suporte, todas essas mazelas de ideologia de gênero e daí para baixo, automaticamente são repelidas, porque você já tem o verdadeiro significado do amor, do convívio, do que é ser homem, do que é ser mulher, do matrimônio, da vida humana, e tudo isso naturalmente fortalecido, conhecedor da verdade, você repele tudo isso que vem contra a vida humana. E nós queremos encerrar esse nosso episódio de hoje. A Maria Célia ainda vai continuar com a gente até mais um programa também, então você continua ligadinho. Eu queria encerrar com uma citação que ela também usou para encerrar o seu livro, Teologia do Corpo, Tesouro Escondido. É uma citação de Santo Agostinho, que eu acho que é para fazer você pensar mesmo e refletir sobre a sua vida e como você tem vivido o amor. É de Santo Agostinho. Ou se é espiritual até a carne, ou então se torna carnal até o espírito.
Vejam só que profunda essa reflexão, justamente para a gente entender a beleza e a sacralidade do corpo humano. Queremos muito agradecer a sua participação. Se você acha que esse programa, essa temática, esse livro pode ser útil para alguém, compartilhe esse link, curte e principalmente, se você gostou, se você quer dar de presente para alguém, para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu aluno, enfim, para o seu grupo de casais da sua paróquia, Teologia do Corpo, Tesouro Escondido, de Maria Célia dos Reis Silva. Fica a dica e não esquece de acompanhar, porque até o próximo programa a gente vai ter essa convidada mais do que especial com a gente. Até a próxima!